Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde nós apresentamos um pouco mais do Ministério Fiel. Convidamos amigos, pastores, autores de nossos livros, professores da nossa casa, irmãos que têm trabalhado no Ministério Fiel há tanto tempo, têm caminhado conosco por tantos anos, e hoje não poderia ser diferente. Hoje nós vamos trazer um episódio em homenagem aos fundadores da Fiel, o pastor Ricardo e sua esposa, que vieram de tão longe para começar um ministério que tem abençoado há décadas o nosso país. E eu não poderia trazer, senão uma outra pessoa, mas sim este que está conosco, que foi a pessoa que fez o primeiro site da Editora Fiel, se eu não estou enganado. Foi sim. Tá vendo só? Então, estamos falando aí de 1900 e... Não é medo disso. Hoje estou com o pastor Gilson Santos, meu querido pastor, professor, que vai estar conosco aqui trazendo um pouco sobre a sua história com o casal Dena, com o pastor Ricardo e sua esposa, trazendo também histórias, creio que tem muitas coisas que são de bastidores de conversas e vivência com o pastor Ricardo. Eu fui muito tocado com a mensagem do senhor com 10 anos do seminário Martin Butzer, onde o senhor pôde pregar falando sobre a vida de irmãos piedosos, né? E o senhor contou sobre o momento que o senhor teve com o pastor Ricardo e ele lembrando dos salmos, não em português, mas Sim. em inglês. Aquilo ali foi algo que mexeu bastante a mim e, enfim, né? Foi só um dos pontos que a gente pode conversar aqui, mas tem vários deles. Mas queria agradecer o seu tempo conosco, o seu momento, né, nessa mesa durante esses próximos minutos. E é isso, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Marcelo, muito obrigado a Fiel por essa oportunidade. Preciso dizer que, aliás, preciso primeiro pedir perdão por ter demorado tanto, a gente organizou isso já faz algum tempo, mas finalmente surgiu a ocasião. Sim. E falar de seu Ricardo e Dona Pérola também é alguma coisa assim que eu tenho, não apenas como um privilégio, mas também alguma coisa meio que tocante para mim. Então, provavelmente tenho também um pouco de emoções assim, ao tratar deles dois e estar com você. Essa geração nova da Fiel e também, enfim, do movimento evangélico e reformado no Brasil, que talvez não o tenham conhecido tão proximamente, eu considero que, quero dizer que isso é bastante tocante e emocionante para mim falar sobre eles. Que bom, pastor. Então, escolhemos a pessoa certa para esse episódio. Eu quero apresentar o pastor Gil, se você ainda não conhece o nosso convidado. Lerei sobre o pastor, ele leciona aconselhamento pastoral, ministério pastoral e pregação expositiva. E eu posso dizer que é o melhor professor do seminário Martin Butzer. Opa. Eu posso colocar entre os 3 primeiros, com certeza o pastor Gilson é o meu favorito, não só porque ele é meu pastor, mas porque... ok. Então você é suspeito. Mas porque realmente, a minha sala, eu posso dizer que a nossa sala de formação agora em outubro, se assim Deus permitir, leva-se o nome do senhor, né? A turma Pastor Gilson Santos. Eu não sabia. Olha só, então eu furo aí. Nossa turma é a turma Gilson Santos, com certeza, em agradecimento ao seu trabalho. Agradeço muito a você e aos colegas. Muito bom. Então, Gilson Santos, nosso pastor, ele é bacharel em teologia, graduado em psicologia, possui licenciatura em história e em geografia, é especializado em avaliação psicológica clínica pelo Mackenzie São Paulo e psicopatologia pela Santa Casa, com curso prático no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental. Cursou formação teórica em clínica fenomenológica e hermenêutica. Dirige o Instituto Poimênica e é professor no Seminário Martin Butzer. Preside, desde 1999, a Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos. É casado e tem 2 filhas e... Casadas e 2 netos. 2 netos. Um de 2 anos e o outro está para nascer daqui uns dias. Olha só. E quando vem o primeiro neto, a vida muda. Muda muito. Alguém disse que neto é um filho com açúcar, ou que neto é a sobremesa da vida, que Deus dá assim. E eu, particularmente, gosto muito de ser avô. A única coisa que eu não gosto é de morar longe do meu neto. Sim. Eu gostaria de morar mais perto, mas é uma coisa muito especial. Eu lembro do senhor comentando em aula que quando você está na igreja e você vê alguns irmãos conversando em alguma roda e tem algum irmão mais experiente com o celular fazendo dessa forma, apontando, é um avô mostrando o neto para alguém. Exato. Olha só o meu netinho. Né? E o senhor vivendo na pele, isso daí tem sido muito bom para todos nós.
Pastor, falando sobre o casal Dena, né, pastor Ricardo e dona Pérola, eu queria que o senhor pudesse contar como é que foi, antes de falar sobre a vinda deles, que o senhor retrata no livro, né, que este é um livro, se os irmãos não conhecem, A Glória da Graça de Deus, é um livro em homenagem ao casal, em homenagem ao ministério do pastor Ricardo. E ele é escrito por diversos autores brasileiros, inclusive o pastor Gilson Santos. Né? Temos aqui a foto do nosso querido e saudoso pastor Ricardo Dena. Então, aqui tem várias histórias, tem fotos de sua chegada, né? Várias fotos do Ministério Fiel no começo de sua jornada. Vou mostrar aqui bonitinho. Ó, várias fotinhas legais para você poder conhecer um pouco mais do Ministério Fiel, de como foi essa trajetória. E ele tem o início dessa jornada contada pelo pastor Gilson. E eu gostaria que o senhor pudesse contar como é que foi o seu encontro com o pastor Ricardo, não necessariamente ainda a chegada deles, depois a gente faz uma volta, um retrospecto ainda maior. Né? Eu acho que antes dele, primeiro chegaram os livros. Pronto. As publicações dele, eu tive contato, que me lembro, a primeira vez, com 14 anos. Então, tive contato com a literatura da Fiel. Isso lá, em 1980, março de 1980. Ganhei os primeiros livros da Fiel. E, aliás, ainda alguns deles estão em minha biblioteca pessoal, particular. E aí, a partir de 85, 84, 85, eu entrei no seminário. Eu comecei a ter contato de notícias do trabalho que ele já estava realizando. Em 85, o senhor Ricardo veio aqui para São José. Aliás, ele começou a conferência em 86, ele veio para São José. E aí já comecei a ter notícias, isso na época do seminário. E meu contato pessoal com o senhor Ricardo data de 1989 a 1990. Em 1990, na Conferência Fiel, em Águas de Lindóia, aí o nosso contato se aproximou e eu conheci pessoalmente. Depois vim à casa dele uma ou duas vezes, ou umas 3 vezes, pelo menos, naquele período. Morava no estado do Rio, depois morando no Espírito Santo, vinha uma outra vez aqui, vinha algumas vezes, mas meu contato pessoal com ele foi nessa virada de 89 para 90. Em 1990, a gente teve um bom tempo na Conferência Fiel. Foi quando posso dizer que, então, os conheci pessoalmente. Muito bom. Esse movimento, esse crescimento do movimento reformado no Brasil, ele se deu a partir desses trabalhos acadêmicos que o pastor Ricardo vinha trazendo e traduzindo, né? O senhor tinha talvez essa visão teológica quando o senhor já teve os primeiros contatos com os livros, ou foi um aprendizado? Não, absolutamente. Aliás, eu acho que também o senhor Ricardo não. Vamos lá. O senhor Ricardo ele é nascido em 1927. Ele é de março, a dona Pérola é de maio, a dona Pérola é de setembro, não é, do mesmo ano, eles são praticamente da mesma idade, diferença de meses. E ele foi criado num fundamentalismo americano, pré-milenial, dispensacional, e essa foi a primeira matriz dele. Ele era claramente alguém com grande respeito às Escrituras, não é? Um grande respeito, grande ênfase nos fundamentos, não é? Criado naquele contexto, mas ele veio a ter contato com a doutrina reformada, com o que a gente chama hoje de ressurgência reformada, aqui no Brasil, quando já estava no Amazonas, ok? E, aliás, foram 2 britânicos, ex-ovelhas de Martyn Lloyd-Jones, ou seja, o senhor Jack Walker, que foi pastor de nossa igreja, fundador de nossa igreja, e o senhor Bill Barclay, que foi o fundador da PES, não é? Publicações Evangélicas Selecionadas, foram eles 2, como missionários que eram no Amazonas, enviados por Lloyd-Jones, que ali o senhor Ricardo teve contato. O senhor Bill apresentou a revista Bandeira da Verdade, Banner of Truth, para o senhor Ricardo, e o senhor Ricardo, então, teve contato com a fé reformada. No início foi bastante reticente, não é? Especialmente com as doutrinas da graça, isso, ao mesmo tempo que o impactou, também o desconcertou, não é? Porque ele tinha essa formação, ele era alguém de convicções muito fortes, foi criado na Grande Depressão. Ele é de 1927, a depressão é de 29, não é o crack da bolsa, é de 29, perdão. A década da depressão é a década de 30. Ele foi criado
na década da depressão. Ele e Dona Pérola. Então, eles viveram tempos muito difíceis, precisavam ser econômicos, eles tiveram privações de alimento. O Sr. Ricardo, por exemplo, abrindo um parêntese, ele falava que eu ia sempre à casa dele, às vezes, no final da tarde, estava comendo aveia. Eu perguntava, por que você come tanta aveia? Eu aprendi a comer na Grande Depressão, porque era a única coisa que nós tínhamos lá em casa. E nós comíamos todos os dias. Eu como até hoje. Eu acho que ele, na verdade, comeu aveia sempre. Então, eu estou tentando dizer que ele era um homem assim, um homem de convicções muito fortes. E aí ele entrou em contato com as doutrinas da graça, isso lá nos anos 59, 60, não é? Já depois do início da Burn of Truth, na Inglaterra. E aí o que acontece? A partir desse momento, ele sofre uma guinada, mas essa guinada, ele muda as doutrinas da graça, quer dizer, ele abraça as doutrinas da graça, mas ele ainda tem, por assim dizer, uma marca, uma influência do legado dispensacional fundamentalista muito forte, não é? Sempre teve, eu acho que isso ele nunca o deixou, ele sempre teve essa característica, eu acho que ele também nunca se envergonhou disso, nunca pensou diferente disso, foi sempre esta uma ênfase dele. Mas ele foi o processo também de absorver a doutrina reformada no Sr. Ricardo foi gradativo. Então, se você pegar os primeiros livros da Fiel, são livros claramente muito mais dessa linha fundamentalista, dispensacional, livros do Tim LaHaye, por exemplo, que, aliás, o apoiou muito. A igreja do Tim LaHaye, que à época era Scott Memorial Baptist Church, lá em San Diego, que hoje eu não sei, mudou de nome, né? Mas essa igreja apoiou muito o Sr. Ricardo no início, apoiou a publicações de livros. E aí você vai vendo que, se você pegar as publicações da Fiel, você vai perceber que esses livros, aos poucos, vão se tornando mais característicos da fé reformada, a ponto de que, na década de 80, isso parece que assumiu uma direção mais consolidada. E eu creio que, talvez porque o Sr. Ricardo teve muito contato pessoal com alguns líderes da ressurgência reformada nos dois lados do Atlântico, tanto no mundo britânico quanto no mundo estadunidense, norte-americano. E esses homens influenciaram muito ele, homens como Walter Chantry, como Albert Martin, que eu tive a oportunidade de ir à igreja dele, à casa dele, por exemplo, Ern Heisinger, não é? Entre os Batistas do Sul, e outros. Eu acho que esses homens, o Sr. Ricardo, os conhecendo, exerceram muita influência sobre o Sr. Ricardo. E aqui no Brasil também eu diria que a piedade de Sr. Jacques e Sr. Bill, porque eles eram homens piedosos, também o impactou muito. O Sr. Jacques era uma pessoa de um compromisso. Jacques é a maneira que nós falamos, era Jack o nome dele, né? Mas acabou ficando Pastor Jacques. O Pastor Jacques ele era uma pessoa de um compromisso com a leitura das Escrituras extraordinário. O Sr. Bill tinha uma reverência por Lloyd Jones, pelo sermão de Lloyd Jones, pela pregação de Lloyd Jones, pela doutrina de Lloyd Jones. Ele admirava Lloyd Jones, quer dizer, ele falava de detalhes como Lloyd Jones subir na hora do púlpito, Big Ben tocar, 18 horas, e Lloyd Jones falava boa noite e começar o culto. Quer dizer, esses detalhes todos, óbvio, incorporados à vida daqueles dois jovens à época, alunos, né, britânicos, que receberam a influência de Lloyd Jones, naturalmente impactaram o Sr. Ricardo. Impactar, e o Sr. Ricardo, uma vez convencido de uma coisa, aquilo era uma coisa tão forte nele que ele procurava falar aquilo para todo mundo, literalmente, para os amigos dele. Roger e Gwen Kirk, que são amigos dele, foram amigos dele, apoiadores diretos, amigos mesmo, né? Foram ensinados as doutrinas da graça por Sr. Ricardo, mas no início quase que brigaram, não é? Quase que romperam a amizade por causa disso. Como é que pode? Aquela caricatura muito comum que se faz, né, do calvinismo. Como é que pode você crer nisso? Que todo mundo está predestinado, quem não está? Aquelas coisas que a gente já sabe. Então, e aí
isso fez com que ele perdesse amizades também, perdesse apoios e perdesse finanças, assim, para Fiel, diga-se de passagem, grandes. Mas a posição do Sr. Ricardo foi se consolidar. Então, eu acho que o meu contato com a literatura da Fiel, agora voltando lá, depois de todas essas digressões que você me permitiu, não sei porquê, poderia ter me cortado. Eu vou deixá-lo fazer várias digressões. Okay. Eu devia ter me cortado há muito tempo. Não. Mas, ou seja, eu acho que o meu contato com a literatura da Fiel também passa por isso, Marcelo. Ou seja, eu li os primeiros livros, que eram livros... Vamos lá, o Sr. Ricardo sempre teve uma influência muito forte para livros evangelísticos. O primeiro livro que o Sr. Ricardo publicou, você sabe qual é? O Ide é com Você, 1967, publicado ainda com o nome dele, o Leitor Cristão, ainda não era Fiel, o Leitor Cristão, o nome que ele deu na época, né? Aqui em São Paulo, para falar de missões. Então, eu falei do movimento fundamentalista, falei da ressurgência reformada, que é um terceiro fator, mas eu diria que uma outra grande influência no Sr. Ricardo são as missões, chamadas missões de fé. O que é isso? Vamos lá. Você tem na história das missões, a história da missão não é uma coisa nova, né? Obviamente, começou antigo, isso, no Novo Testamento você tem o apóstolo Paulo, mas no século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, especialmente com o Carey e o Judson, você tem as chamadas juntas missionárias que se cotizam, igrejas se reúnem para enviar ali uma oferta e enviar o missionário. E esse foi um modelo muito importante para as denominações no século XIX, para as missões modernas. Okay? E ainda hoje é muito importante, nós somos muito gratos a Deus por isso. Mas no final do século XIX surgiu um outro movimento, que são aquelas missões mais independentes, tipo Hudson Taylor e outros, que eram sustentados muitas vezes pelas igrejas, por pessoas, por indivíduos, e esses missionários tinham que ter um contato muito mais pessoal com essas igrejas, muito mais não tinham condições de prever quanto iam ter de salário, muitas das vezes não tinham. E o pai de Sr. Ricardo, James Richard Denham, né? O Sr. Ricardo é James Richard Denham Jr., e Dona Leta Denham, que ela está sepultada aqui em São José dos Campos. Quase antes de fazer 100 anos, ela foi sepultada aqui. Então, ou seja, esse casal, eles foram altamente influenciados pelas missões de fé. Você está me entendendo? Sim. Essas missões de ofertas voluntárias, de irmãos, de pessoas, de igrejas, nesse contato muito próximo da igreja com o missionário. Eu penso que esses três elementos, o fundamentalismo, com tudo aquilo que representa o fundamentalismo, e eu preciso aqui enfatizar elementos muito positivos, porque se contrapõe àquela influência do liberalismo alemão, né? Do liberalismo europeu que estava ingressando na teologia. Ok, essa é a primeira influência. O movimento missionário, as missões de fé, do Hudson Taylor como paradigma e outros, e a ressurgência reformada, que é uma influência, eu diria, mais tardia, mais numa fase madura, o Sr. Ricardo já casado, não é? O Sr. Ricardo já tendo, inclusive, constituído família, já tinha 2 filhas de criação, já tinha os primeiros filhos, ok? Então, essa influência reformada no Sr. Ricardo é mais tardia. Esse processo se reflete na literatura do Sr. Ricardo. Então, você tentar encaixar, Sr. Ricardo, dentro de um paradigma, dentro de modelos, arquétipos muito rígidos, talvez você não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem esse percurso. Eu acho que convivendo com a literatura fiel, e depois convivendo com o Ministério Fiel, e depois convivendo com o Sr. Ricardo Dona Pérola, durante muito tempo, eu entendi que eles precisam ser entendidos com uma certa singularidade. E mais, eles foram sempre um casal em fluxo. Ou seja, não foram pessoas que a gente pode dizer assim... Sabe aquela coisa desejável que a gente tem, não sei se muito idealizada, que é, Daniel, a gente pensar assim... Vou construir a minha casa, né? Você, por exemplo, pegou a sua casa, vou construir a minha casa, vou morar ali, criar meus filhos ali, vou ficar velhinho ali, vou receber meus netos ali.
acho que todo pastor e missionário, não é? Todos nós, temos essa expectativa, não é? De que a coisa se aquiete e que a gente fique ali. E com o seu Ricardo, isso nunca aconteceu, literalmente. Né? Se você pegar a cronologia dele, fizer uma análise, você vai ver que 4, 5 anos você tem uma grande mudança. Não é? Ou seja, na hora que ele faz uma casa, preste atenção nisso, na hora que ele me constrói uma casa, busca madeira não sei de onde, busca ferro não sei de onde, encomenda produtos não sei de onde, traz produtos, e até para o navio parece que ele trouxe para alguma coisa da casa. Faz a casa dos sonhos, da família, todo mundo, finalmente nós temos uma casa. Ali na Estância, a Palavra da Vida, que todo brasileiro quer morar ali, não é? Todo pastor brasileiro quer morar ali, na época, pelo menos na época, hoje não sei como está, mas eu imagino que não tenha mudado tanto assim. Ok? Então, eles têm a casa dele. Essa casa ele põe para vender para quê? Para comprar a propriedade no São José, para que a gente desfrute desse espaço que nós estamos aqui hoje. Pensa nisso. Pensa nesta coisa. Então, quer dizer, no momento em que talvez a gente imaginar, aí você passa um pouco aqui as moradias de São Ricardo, eu conheci todas elas, talvez com exceção da primeira, que eu não entrei, eu sei onde ele morou, a segunda, a terceira, as outras casas, inclusive a casa que ele construiu depois aqui em São José, que a gente pensou assim, finalmente eu sossegar. Então, já era uma casa para velhice, que, aliás, ele investiu, porque ele também era uma pessoa que trabalhava com as mãos, né? As colunas, o taco, a madeira, ele que colocou, a instalação de gás, ele que fez, ele que soldou. Preste atenção nisso. Então, quer ver a minha primeira impressão do Sr. Ricardo? Quer que eu lembre? Posso falar? Por favor. Você vai ter uma ideia dessa pessoa que estou descrevendo. A gente precisa falar de Dona Pérola. Você me corta se eu tiver... Ainda tem outra pergunta. Tem várias. Né? Okay. Pode falar, se você não me cortar, eu vou falar. Não tem problema, pastor. Pode falar. Então, vai lá. Ele comprou aquele sítio ali que ele tinha o ideal de fazer uma universidade. Um sítio grande. Então, eu ainda não morava aqui. Fui lá com ele. Gilson, vamos lá. Ele estava colocando um transformador de luz... eletrificando, e tinha uma draga, abrindo uma estrada. E São José, não sei se quem não é de São José, não tem menor noção do que é isso aqui, de dezembro até março. Isso aqui vira água, é chuva, são tempestades, e raios, e tempestades fortes. Aquela lama pura. E estava para instalar a luz, porque tem muito raio. Adivinha quem que estava abrindo aquela estrada com aquela draga? Pilotando aquela estrada? O Sr. Ricardo. Muito bem. E aí ele precisava fazer uma instalação de luz de alta tensão. De repente eu olho para cima, quem está lá no alto daquela escada consertando aquele transformador de luz? Sr. Ricardo. Ok, era ele. Quem que está lá? Ele montou uma serraria que, aliás, ficou lá naquele lugar até depois do falecimento dele. Montando a serraria. Quem que estava planejando os móveis da sede da Editora Fiel aqui na Avenida Andrômeda? Que, aliás, na época a Fiel tinha 5 funcionários, ou 3 funcionários e 2 voluntários. Era isto. Não é? Que era José Rubens, Marilene e Wellington. E depois tinha Rose e Cristina e Merlindman, que eram voluntários. Ok. Então, era essa grande equipe da Fiel, e Sr. Ricardo e Dona Pérola. Quem que estava montando, coordenando os móveis da serraria para colocar ali assim, para gravar os vídeos, para colocar aquelas fitas, Virley, para colocar aquelas fitas ali, cassete, e fitas, como chama, aquelas fitas VHS, não é? Quem que estava coordenando aquilo para colocar aquele armário ali, fazer na serraria? Sr. Ricardo. Muito bem, viemos para casa, almoçamos. À tarde, esse homem está mexendo com o computador dele em e-mail. Uau. Presta atenção nisso. Eu nem sei se eu já sei mexer com e-mail.
Naquela época ele já sabia mexer com e-mail. E ele tinha uma grande preocupação de que tudo da Fiel, a tecnologia, fosse de ponta. Ele não queria que fosse nada defasado. Ele sabe, quem trabalhou com ele aqui sabe, conhece muito bem. Não queria que fosse nada defasado. Queria que fosse alguma coisa atualizada. O projetor de transparência tinha que ser muito bom. O gravador tinha que ser muito bom. A impressora tinha que ser muito boa. Ele queria que fosse bom. Então, quando eu falei assim, Ricardo, precisamos fazer uma página. Ele falou, o que está esperando? E aí fui lá, eu mesmo registrei aquele editorafiel.com.br no domínio, nem sei onde que foi feito aquela época. Eu mesmo fiz, acho que pagamos aquela época. Que é o mesmo até hoje, acho, não é? Sim. Então, eu não sei se é mais. Não, o domínio é o mesmo. É o mesmo, deve ter outro. O layout mudou. Graças a Deus. No mínimo, né? Que espera que tenha mudado. Ok, mas vamos lá. Mas o domínio é o mesmo. Exato. Então, ele queria isso. Ele queria sempre que estivesse a tecnologia na frente. E aí ele está mexendo ali, escrevendo, respondendo e agradecendo a Deus porque ele já não respondia as correspondências datilografadas. Porque o Tiago deve ter aí no arquivo do Tiago aí as correspondências do seu Ricardo. Ele escrevia cartas e aquilo chegava às vezes um mês depois, às vezes 6 meses depois para ele receber uma contra-resposta, não é? Da sua correspondência. Então ele agradeceu muitíssimo quando veio o e-mail. Ele teve um único login de e-mail a vida toda e usou aquilo. Ele, então, tinha esse interesse de que a Fiel fosse ponta. Ok, voltando lá. Estava na serraria, à tarde, ali mexendo no e-mail. Ao final do dia, o que ele estava fazendo? Assentado e lendo os livros para fazer a revisão. Quem era o principal revisor da Editora Fiel? Ok, tinha muitos bons nomes conhecidos que estão por aí, o Bentes e tantos outros conhecidos, né? Pessoas conhecidas que fizeram muito trabalho importante no Brasil, revisando livros. Mas ele mesmo fazia a revisão. E eu me lembro muito bem, era fim de tarde, ele recebeu a tradução daquele livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Da criança. Isso, da criança. Da criança. O manuscrito chegou nessa época. Sim, chegou ali traduzido. Ele estava com aqueles manuscritos em mãos, impressos. Ele olha assim, ele está inconformado. Aí eu perguntei o que está vendo. Ele errou aqui. Isso aqui não faz sentido. Aí eu falei, mas como não faz? Pega o inglês. Para pensar em inglês eu custo, né? Mas eu consigo ler razoavelmente. Aí peguei o texto, exatamente o que o senhor Ricardo estava identificando. Ou seja, ele estava dizendo que se ali o tradutor não tivesse o que o tradutor estava dizendo, é possível que o pai, em vez de fazer um acesso direto ao coração da criança, o pai apanha um atalho e enverede. Isso é essencial à tese daquele livro. Quer dizer, naquele momento o senhor Ricardo percebeu que essa tradução está errada. Agora você pega esse mesmo sujeito que está lendo em inglês, lendo a estrutura gramatical, o pensamento americano, e está mexendo na serraria, que está mexendo no transformador de luz, e que está pilotando uma draga, e que está respondendo um e-mail, e que está dizendo, vamos precisar colocar a página da internet, então, quando muita gente achava naquela época que se entrasse nisso era a besta do Apocalipse, coisas desse tipo, o anticristo. E ele já está ali pensando em colocar, e vai que seja mesmo, mas ele não perdeu tempo, não é? E está colocando ali o material dele na internet. O senhor Ricardo é esse sujeito aí, com essa amplitude, com esse leque, com essa abrangência, com essa inquietude também. Ok? Porque, sim, ele é alguém do fluxo, mas também alguém com uma certa inquietação. Isso foi marcante dele. Ele não era um homem assim muito sossegado. Okay? Ele era um homem que confiava em Deus. Era visivelmente alguém que confiava em Deus. As orações dele eram orações impactantes.
evidentemente piedosas, generoso, com uma capacidade imensa de ver potencial em coisas acabadas em quem ninguém via. Ninguém via naquela pessoa, essa aí vai dar bandido, isso aí não vai ser um problema, essa pessoa não tem futuro. O senhor Ricardo ia lá e investia naquela pessoa, evangelizava aquela pessoa, chamava. Tem pessoas que o senhor Ricardo investiu a vida inteira, e investiu muitas vezes de recursos pessoais, e não diria que estava sobrando, apertado às vezes, mas fazendo investimento naquelas pessoas. Então, não, o senhor Ricardo é um homem, assim, definitivamente muito empreendedor. A quantidade de coisas que o senhor Ricardo apoiou nesse país é imensa. Desde a tradução, publicação, a imprensa da fé, a PACA, a Pan American Academy, né? A Escola Norte-Americana em São Paulo. Em 74, ele foi convidado para organizar a vinda do Billy Graham. Você tem uma ideia, aqui no Brasil, ele foi convidado para... Não pôde aceitar, um outro pastor bem conhecido aceitou e fez o trabalho na época. O senhor Ricardo não pôde aceitar. O senhor Ricardo foi convidado para formar o conselho da BBN no Brasil. Eu vi o momento em que ele aceitou, inclusive, aqui em Taubaté, inclusive, indicando a pessoa que depois assumiu a Rádio BBN. Quantas coisas! E sem falar o Ministério da Fiel, que está aí, a gente passaria aqui umas 3 ou 4 horas só falando do trabalho. E mais, o senhor Ricardo morreu sonhando com projetos para a Fiel. Quer um exemplo? Quero sim, eu quero vários exemplos. Se o senhor tivesse 3 horas, a gente fica aqui sentado às 3 horas. Quer um exemplo? Nós estávamos ali em Águas de Lindóia. O senhor Ricardo sempre teve um projeto, e aliás ele fez, essa foi uma ideia dele fazer na marcenaria dele, umas bancas de revista para colocar literatura em banca de revista. Tem. Eu acho que tem a foto. Tem. Depois você acha, porque senão a gente vai perder tempo. Não, vamos lá. Falar, então, vamos lá. Ele tinha um... Tá aí. Eu quero ver também. Esse aqui? Isso aí, isso. Ele sempre teve isso aí nasceu da mente dele, a engenharia dele, sabe? O desenho que ele fez. E aí é muito interessante. Nós estávamos ali, Daniel, no hotel ali, aquele grandão, como chama? Antes do Majestic, o outro. No Monte Real. Nós estávamos ali na praça em Água de Lindóia. E esse projeto das bancas não tinha decolado. Obrigado. Não tinha decolado. E aquilo trazia uma tristeza para ele, porque ele queria. Ele tinha um desejo que aqui nessa esquina aqui da padaria, aqui, que antigamente era padaria... Isso, Ele tinha desejo que ali em frente tivesse uma banca da Fiel ali, com literatura, com folhetos. Preste atenção nisso. Estávamos ali, eu não sei se o Rick estava, acho que o Rick estava nesse momento. Tinha uma terceira pessoa, não sou capaz de lembrar agora, se era o Thiago ou se era o Rick. E aí, é interessante, o senhor Ricardo olhou a banca que estava lá naquela praça, que deve estar lá ainda hoje, vendendo literatura espírita. Ele olhou para a gente e falou assim, com tristeza, ele já era um homem velho. Já era um homem doente desde o episódio de 2002, quando ele caiu lá no Arizona. Okay? Ele era um homem velho, ele olhou com tristeza aquela banca e falou assim, os espíritas estão vencendo, estão ganhando. E aí ele lembrou do projeto. Olha lá, a nossa literatura não está lá, a nossa literatura está sendo vendida apenas para pastores, igrejas, crentes. O que ele queria que isso chegasse na mão das pessoas, entende? Preste atenção nisso. Então, ele morreu com sonhos. Diferentemente do Sr. Jacques. Vamos lá. O Sr. Jacques era um homem de uma convicção. Eu falo do Sr. Jacques que eu acho que homenageando o Sr. Jacques eu homenageei o Sr. Ricardo. Sim. Aliás, foi o Sr. Ricardo que chamou o Sr. Jacques para cá. O Sr. Jacques, quando adoeceu, ele já pedia a Deus para que o levasse. Ele sossegou. Sr. Ricardo, eu fui no hospital nos últimos dias dele, entrei naquele quarto. Você já viu aquela cena
daqueles corredores de Olimpíada. Quando a pessoa cruza a linha de chegada, alguns vêm se arrastando, vêm com câimbras, vêm com dores excruciantes, vêm todos... Já viram essa cena? Sim. Alguns? Sim. Tem cenas tocantes. Eu acho que o Sr. Ricardo era uma pessoa dessa. Ele atravessou aquela linha, o Senhor chamou, mas ele morreu com sonhos, com ideais. Esses dois homens são diferentes. Eu acho que as realidades, os caminhos de Deus, a providência de Deus na vida deles foi bem diferente. Muitas semelhanças, mas também diferentes. Estou tentando dizer que o Sr. Ricardo tinha essa característica aí, para que você o entenda. Então, esse homem foi assim que eu o conheci. Claro. E aí imagina agora eu ter que servir numa igreja em que esse homem fundou. Não foi fácil, não é? Mas, por outro lado, foi um grande privilégio. E ao contrário do que eu imaginei, o Sr. Ricardo foi sempre alguém imensamente apoiador do meu ministério, encorajador, prestigiava a pregação. Eu não prego tão bem, mas ele prestigiava bons pregadores. O Sr. Ricardo Olhares sempre prestigiou bons pregadores. Então, por isso que o senhor está na igreja, né, pastor? Não. Podemos dizer isso. Ok, por bondade da igreja também. Ok, mas vamos lá. Então, ele sempre prestigiou a pregação. E sabe outra coisa? Mas algo que ele fazia. Todo o nosso culto, na época mais frequentado, hoje o nosso culto mais frequentado é da manhã, não é? É domingo de manhã. Sim. Mas na época, por razões, não sei o que mudou, mas acho que o mundo está mudando, né? As cidades maiores estão mudando. Mas na época, o nosso culto mais frequentado era à noite. Raramente nós não tínhamos o Sr. Ricardo ao lado de um visitante que ele não tivesse trazido. Acredita nisso? Ele ia buscar, tinha uma caravana, não é? Uma caravana, vinho, um carro grande. Ele ia buscar aqueles visitantes, sentava do lado para ouvir a pregação. E, claro, quando eu via um homem daquele já velho, missionário, com a história dele ali, eu tendo que pregar, eu também me sentia mais responsabilizado por pregar alguma coisa minimamente bíblica e decente, ainda mais aquelas pessoas ali descrentes que ele estava trazendo, não é? E ele fazia isso, não é porque ele tinha alegria de fazer isso. Ele era efetivamente alguém, se você acha que calvinista não evangeliza, talvez você tenha razão em relação a alguns, que eu conheço alguns que realmente não evangelizam, mas você não conheceu o Sr. Ricardo. O Sr. Ricardo era definitivamente alguém empenhado na convicção das doutrinas da graça e alguém empenhado com a evangelização e muitas vezes inconformado quando nós não estávamos fazendo o nosso trabalho evangelístico missionário na igreja. Posso dizer isso com toda honestidade. Ele era esta pessoa. Ou seja, o coração missionário dele foi sempre muito latente, muito forte. Ele veio, o pai dele foi conhecer, o pai e a mãe que conheceram o Rio Madeira, o Amazonas, e que o incentivou, que o pai e a mãe estiveram na Argentina. Para você ter uma ideia desses pais dele, o pai e a mãe andaram naquela moto. Já viram aquelas motos da Segunda Guerra da Alemã, que você tem uma pessoa pilotando e um negocinho do lado? Ladinho. Do lado. Já viram aquelas motos? Sim. Os pais de Sr. Ricardo andaram naquilo. Presta atenção, nos Estados Unidos. Aquela moto. Eles eram essas. Então, você imagina esses dois. Eles só tiveram um casal de filhos, né? Então, o Sr. Ricardo mais velho. E aí o que acontece? O Sr. Ricardo recebeu essa influência missionária, veio morar num barco, como Eurico Nelson. Não sei se você sabe, Marcelo, quem foi Eurico Nelson. Não conheço, professor. Eu perdoei pela falta de... Não tem problema. Eurico Nelson foi um pioneiro batista no Brasil, importantíssimo para a evangelização do norte desse país, fundador das igrejas lá do Amazonas, fundador da primeira igreja batista de Belém, fundador da primeira igreja batista de Manaus, evangelizador do Amazonas, usando um barco que o Sr. Ricardo sabia o nome, que eu já me esqueci. Ok? E o Sr. Ricardo, espelhando o Sr. Eurico Nelson, foi morar com Dona Pérola
num barco no Amazonas. Esse barco um dia começou a entrar água na cozinha de Dona Pérola e precisou mergulhar sem camisa para poder tampar esse barco lá por baixo. Pouca gente sabe dessa história. Então, essa característica... Quer dizer, o Sr. Ricardo é absolutamente alguém que tem que escrever um livro. Como, aliás, precisa ser escrito um bom livro sobre o Eurico Nelson e outros missionários no Brasil. Então, um devor muito grande então, para escrever de livros sobre tanta gente quebrando. Pastor, o senhor comentou que a gente não consegue realmente colocar o pastor Ricardo dentro de alguma caixinha, né? Mas eu estou pensando em uma palavra que talvez, pelo menos para mim, possa ajudar. Por favor. E para mim faz muito sentido, talvez na minha pouca experiência, que é a questão do peregrino. Sim. Okay. Neste mundo nós somos Você sabe de onde vem esse nome fiel? Não sei. Por favor, pastor, eu estou aqui para aprender. Então, estamos muito atrasados, porque começamos esse podcast aqui, fiel, tão importante, que, aliás, você tem feito tão bem, obrigado, sem dizer para as pessoas que esse nome fiel veio do peregrino de Bunyan. É mesmo? Veio porque quem é que acompanha o peregrino até o momento do martírio na Feira das Vaidades? O fiel. Nossa, que tocante. Ok? Exatamente. Esse personagem, o Bunyan, ok, então podíamos usar aqui um arquétipo para o Sr. Ricardo? Ok. O peregrino de Bunyan. Eu diria até que, do ponto de vista emocional, combina muito com o Sr. Ricardo. Ok? Muito a ver com o Sr. Ricardo. Porque Bunyan, quem conhece a história, é toda aquela... um pastor batista independente, não conformista, não é? Que necessariamente não ficava acenando para a torcida, que tinha liberdade, que era capaz de ensinar aquilo que queria, de pregar aquilo que queria. Bunyan era isso. Então, ok, acho que você nos ajudou, lembrando aí alguma coisa que bem define o Sr. Ricardo, um modelo peregrino assim, não é? Inclusive com seus reveses, com as suas fragilidades, muitas reconhecidas, honestamente reconhecidas, mas alguém que foi fiel até o fim. E a esperança não o deixou lá naquele rio sem ponte. Isso é tão importante para nós, né? Para mim, se o senhor quiser beber um pouco de água, o senhor fica à vontade. Vou fazer. Ajuda Obrigado. Bastante. Porque conhecer o pastor Ricardo, né, conhecendo a sua história, esse desprendimento deste mundo, isso é um ponto importante que o senhor deixou muito claro. Total. Essa questão de estar peregrinando neste mundo, entendendo que tem uma missão maior do que todas, que é da evangelização, de levar a palavra de Deus aos corações dos perdidos, que ele não deixou de fazer. Mas um outro ponto que também me chama muita atenção, e ouvindo, por exemplo, o reverendo Walter Graciano Martins, onde eu estive... Que bênção, né? Eu fui com o Tiago à casa dele, quando nós fomos ali adquirir o acervo da Paráclitos na época. Que irmão extraordinário, seu Walter. Não é? Que trabalho importante colocar Calvino falando em português. Em português. E ele, no relato dele, antes de a gente começar a gravar com ele comentou assim, bem emocionado, que quando o pastor Ricardo ligou para ele, ele respondeu dizendo assim: quem sou eu para receber uma ligação do senhor? Esse também, o seu Walter, é um homem humilde, né? E por que ele dizia isso? Sim. Porque todas as histórias que o senhor contou, pelo menos parte delas, vai introduzindo várias delas, o pastor Ricardo teve teve a mão em várias coisas importantes no Brasil. Teve. Porém, ele nunca foi a pessoa de frente do palco. Nem precisa ser, né? Porque há uma diferença entre você estar em evidência e você ser influente. O Sr. Ricardo sabia muito claramente isto, não é? Que o mais importante é que você exerça excelência e influência. Não é que necessariamente o seu nome apareça. Aliás, ele nem gostava. Diga-se de passagem, ele tinha até um certo escrúpulo em relação a isso, ele não gostava muito de que... Ele jamais aceitaria que nós estivéssemos falando isso aqui hoje dele, não é? Usando aqui aquela... Ele estaria se revirando no túmulo. Pô, isso não é boa teologia. Mas, ok. Ele não aceitaria que nós estivéssemos falando uma coisa dessa aqui.
ok? Ele era altamente reticente em relação a essas coisas. Quando ele ficou mais velho, ele sentia a importância de que a Fiel se perpetuasse, que o Rick fez muito bem, alargando para ministérios internacionais, fazendo boas parcerias a partir de 2009, mas precisa ser dito que ele onde que estava o ponto? Ele realmente foi alguém assim muito influente no que diz respeito a essas parcerias, né? E ele então aceitava algumas homenagens, mas pensando muito mais no futuro da Fiel. Fica claro, Marcelo? Sim, e é um ponto importante conhecer da sua história, conhecer do seu legado e passar isso à frente, porque é um estímulo para pastores, para seminaristas, para vocacionados, isso que o senhor acabou de dizer, que a gente não precisa ter evidência para fazer um bom trabalho. Você não precisa estar em exposição, seria mais essa palavra. Ok? Você precisa que a sua influência de sal, de luz, de cristã se faça presente. E isso é o que ele pensava. Não é? E foi exatamente assim a estrutura. Ele influenciou muitas pessoas que talvez a gente possa colocar alguns nomes bem conhecidos, mas eu penso que não seria adequado mencionar nomes, mas ele fez isto, e muito. Não é? Isso sem contar a Dona Pérola, que seria quase que um outro capítulo, quase que um outro podcast. Só para falar. Eu tenho tantas histórias, Dona Pérola, mas tantas, que se eu começar a falar aqui vai ser uma coisa assim que aí não tem como. A gente vai cansar o pessoal. Não é? Quase que seria só um outro capítulo sobre isso. Ok. Era a minha pergunta seria sobre Dona Pérola, sobre o quanto ela foi de... Por exemplo, se a gente puder só ter um pouquinho, né, pastor? Eu quero abusar do seu tempo. Só um pouquinho de como foi importante para o pastor Ricardo, Dona Pérola, ao lado dele, dentro do seu ministério. E o quanto ela influenciou também as pessoas ao redor, porque eu tenho isso muito da minha esposa. Eu sou muito grato a Deus porque a Nicole ela é muito hospitaleira e disposta ao serviço. Sim. Isso me emociona muito na minha esposa. E eu vejo o quão importante isso é. Né? E aí, se o senhor puder contar, alguns casos seriam importantes, ouvir também de Dona Pérola, seria muito bom, seria rico. A ideia era falar sobre o casal, a gente só falou apenas do pastor Ricardo, mas se o senhor puder introduzir Dona Pérola. A história da Dona Pérola também dá um livro. Okay. Porque ela é de uma... Eu acho que eu fico até meio que cauteloso de falar, porque eu falei bastante do seu Ricardo, eu tenho tanta coisa para falar dela, tanta coisa que eu me lembro. Mas, primeiro, a família de Dona Pérola. Ela é de uma família armênia, não sei se você sabe disso. A Armênia vem de Armênia, é gente armênia. Esse pessoal, eles foram banidos da Armênia por ocasião do genocídio armênio. Ok? O avô materno de Dona Pérola foi um pregador, plantador de muitas igrejas na Armênia. Precisou emigrar, passando por Cuba, para então residir nos Estados Unidos, morar na Califórnia. Dona Pérola é nascida na Califórnia. O senhor Ricardo também, ambos, aliás, são nascidos na Califórnia. Não é? Embora o senhor Ricardo foi criado no Oregon, mais ao norte, a Dona Pérola foi criada na Califórnia, nas vinhas lá de Dinuba, lá nos vinhedos de Dinuba. Ok. E a família de Dona Pérola era uma família cristã armênia, assim, de muita influência. O avô dela é chamado pelos armênios quase que de um mude para os armênios, para você ter uma ideia. E a mãe de Dona Pérola, eles passaram por Cuba, antes da Revolução, né? Passaram por Cuba. A mãe de Dona Pérola, inclusive, foi professora em Cuba. Dona Pérola, logo cedo, aprendeu música, e música é a história da vida dela. Não há como... Música é identitário na vida de Dona Pérola. E a bênção de Dona Pérola para o Ministério de Música da Fiel, da nossa igreja, eu não tenho nem como descrever. Eu teria que... seria muito tempo. Acho que Dona Pérola teve a característica de ser uma esposa de convicções, saber ser autônoma e, ao mesmo tempo, saber acompanhar o marido. Preste atenção, essa mulher, ela casa, ganha um piano de cauda, né? Piano só tem uma cauda, né? Piano de cauda,
ela ganha um jogo de louças chinesas, não sei o quê, um jogo de louças, monta tudo lá, e aí fala assim, agora vamos vender para ir para o Amazonas morar num barco. Na década de 50. Você tem ideia do que era o Brasil em 1950, amigo? O que é o Amazonas? Ok? E aí vende e chega num avião a hélice em Belém, com 2 malas, carregando malas ao lado dele. Então, essa mulher bonita, jovem, estudada em Bob Jones, que tinha uma formação em música clássica, e o clássico dela não é tanto o clássico nem é do renascentismo de Palestrina, nem é o clássico tanto do barroco do bar com fortes contrapontos. O clássico de Dona Pérola é o clássico do romantismo, o clássico do pianístico, do Chopin, do Schumann, do clássico das grandes sinfonias do século XIX, das linhas melódicas fortes, das harmonias que não tinham espaços vazios, da linha melódica marcante que fica. O piano de Dona Pérola é isto. O piano dela não tinha muitas pausas. Uma licençazinha? Uma situação? Sim. Estão com tempo ainda? Sim, eu não vou mais nem tocar piano na igreja, só para você ficar sabendo. Não seja o caso. Nós estamos precisando de pianista. Okay. Vinícius precisa de pianista. Então, vamos lá. Um dia eu fiz uma poesia teológica, e falei, isso aqui eu acho que dá para botar um estribilho e virar hino. Aí mostrei aqui para a Dona Pérola. Ela falou, eu quero botar música nisso, fazer partitura. Ela ficou tão entusiasmada com aquilo. Ela fez partitura no lápis. Não fez com esses programas. Não. Fez no lápis. Aquilo ficou uma perfeição. Ela foi, colocou partitura naquilo. 3 ou 4 estrofes, mais um estribilho. Adivinha quando nós cantamos aquele hino? No dia seguinte. Nunca. Sabe por quê? Nunca. Sabe por quê? Porque ficou uma coisa tão clássica, mas tão refinada, que nunca nós íamos cantar aquele negócio. Eu tenho lá guardado, porque não dá para cantar, porque ela definitivamente não gostava da música pobre. Ela até se sujeitava, mas ela não... 4 acordes. Não, ela se sujeitava aos 4 acordes, mas isso fazia mal para ela. Nossa. Ela efetivamente precisava ser alguém formada numa música assim, dessa qualidade. Ela tocou para grandes solistas no Brasil, tocou para Edgar Martins, tocou para Luiz de Carvalho. As meninas deles fizeram um álbum. Se você que está aqui ouvindo esse podcast, você é uma pessoa mais idosa, deve ter ouvido falar de um LP, talvez os pais do Daniel tenham conhecido, um LP, um disco infantil chamado, um compacto, antigamente chamava compacto, um disco compacto, chamado Sou um Infantil, que eram as meninas cantando. Aquelas eram as meninas Denon cantando, ok? As meninas Denon cantando, Dona Pérola tocando, né? E tem outras gravações aí, muitas, eu sou capaz de lembrar algumas aqui, que foram com Dona Pérola tocando para solistas e outros, né? Que toca, a Ivênio dos Santos, que era aluno do As Palavras da Vida, e, enfim, ela tocou para muita gente. E essa pessoa com essa capacidade foi morar num apartamento aqui para pegar a poluição o tempo todo aqui na Avenida Andrômeda. A gente chegava lá, de manhã ela está ali com a faxineira limpando aquilo ali e cuidando e recebendo a gente, me recebendo para almoçar, e pastor vem à noite também, não, e preparando a cama, e para a gente dormir, e cuidando de quem é missionário, e indo para a conferência, e tocando, e preparando inário, e visitando, e fazendo trabalho com senhoras. Então, olha, definitivamente, ela era uma pessoa ativa, convicta, esposa, mãe, presente, esteve o tempo todo ao lado do marido até morrer. Só saiu daqui do Brasil porque as filhas levaram depois que o esposo faleceu.
Ela está sepultada nos Estados Unidos, ele está sepultado ali naquele cemitério aqui perto da gente. Ele, mesmo no jazigo da mãe dele. Ok. Ela está lá. Mas ela esteve com ele até o final. Juntos. Mas não era uma pessoa sem convicções. Os dois, né? Perfeito. Não era aquela pessoa assim, sem marido. Não. Ela era uma pessoa que tinha uma sujeição, ok? Mas esclarecida. Fica claro isso? Ela tinha uma sujeição bíblica. Ela buscava pelo menos isso. Isso era sempre fácil, ela dizia. Ela dizia, nem sempre é fácil. Mas ela buscava isso com sinceridade. Honrar o esposo. Apoiar o esposo que ela fez. Apoiar a igreja. A nossa igreja muito. Os nossos primeiros pianistas, a gente tem vários, Vini tem até o luxo, se dá o luxo de dispensar você, por exemplo, num outro domingo. É porque eu sou ruim, pastor. Não é. Não é. Você toca violão, você toca outras coisas. Mas, vamos lá. Canta, domingo você cantou muito bem lá, dirigiu a música muito bem. Então, na época, quem que ensinava? Quem que ensinou Joyce a tocar? Quem que ensinou quem que ensinou Johnny Soares a tocar? Quem ensinou esses meninos? Quem que estimulou Valdir a ser dirigente da música da Fiel, dirigir a música da Fiel durante todos esses anos? O Valdir, acho que dirigiu a música da Fiel, que é uns 30 e poucos anos, a nossa igreja deve ter sido isso, ok? Dona Pérola. Muito influência. Ariesli também? Ariesli, sim, eu não sei se Ariesli, o Suzy e muitas outras. Não sei se Ariesli aprendeu com Dona Pérola, mas certamente foi influenciado por Dona Pérola, tenho certeza absoluta disso. Então, isso para falar alguns poucos aqui que foram influenciados por essa senhora. Gente, não, esse seria um outro capítulo, seria um outro podcast. Porque eu fico meio frustrado. Eu entendo, pastor. Eu vou precisar de uma agenda sua de 6 horas. Aí a gente combina uma outra ocasião para isso. Pronto. Tá? Se for para essa finalidade, eu virei com prazer. Não, com certeza será para essa finalidade. Se você... Só me ajuda agendando com antecedência, que você sabe como é que está a minha vida. E eu também vi nas datas com o senhor. Okay. Mas se você, quer conhecer um pouco mais sobre o casal dele, né, vindo ao Brasil, o seu ministério, né, a sua chegada na Amazônia, isso. São aqui os subtítulos, né, os seus primeiros anos no Brasil, o que mais nós temos aqui? Sobre a Editora Fiel, o início da Editora Fiel, a expansão do Ministério Fiel, não só como editora, porque começa-se como uma editora e depois se expande como um ministério, né, não só apenas produzindo livros. Se você quer conhecer os anos mais recentes, aqui já falando próximo já da data de lançamento do livro, que foi acho que 2011. Eu errei aqui, vamos ver, 2012, primeira reimpressão. Sim. Então, você tem aqui cartas, olha só. Tem muita coisa legal aqui nesse livro. Vou mostrar para você. Aqui são o pastor Ricardo e seu pai e sua mãe, é isso? Sim. Seu passaporte aqui embaixo. Eu acho que essa foto foi uma das vindas, ou quando vieram para o Brasil. Exatamente. Deixa eu ver, tem outra aqui. Olha lá, outras fotos juntas também. Tem uma, acho que da banca, tem uma muito boa. Sim, essa é uma boa seleção de fotos feita pelo Rick Dunn. Essa aqui é Dunn. muito boa. Essa aqui não dá para ver talvez na câmera, mas diz aqui: Nossa Senhora de Fátima, livrai-nos das heresias dos protestantes. É isso em Manicoré. O que foi que aconteceu, pastor? Eu falei fora da câmera tudo isso, só, mas... Esse aqui tem um quadro... Eu tenho a impressão que isso foi no primeiro ano, que eles devem ter se estabelecido em Manicoré, se a memória não me falha, em 1954. Acho que na primavera daquele ano, os católicos lá cercaram a casa deles, fizeram bonecos de um homem de terno e de uma mulher tocando acordeon. Adivinha que era essa mulher tocando acordeon, né? E tocaram fogo. Uau. E escreveram lá, Nossa Senhora de Fátima, livrai-nos... O que está escrito aí? Livrai-nos da heresia dos protestantes. Livrai-nos das heresias dos protestantes. E sabe, eles foram auxiliados pelo delegado de polícia que os protegeu. E, aliás, esse delegado depois veio se converter. O Sr. Ricardo tem uma história muito interessante com ele. Deve estar aí em algum lugar essa história
desse delegado, que, aliás, ele depois teve contato com ele mais tarde. É uma história bonita, tá? Eles acertaram no boneco, né? Porque o pastor Ricardo, em todas as fotos aqui, aparece sempre Exatamente, um bom terno, exato. muito bem. Aliás, o senhor Ricardo gostava muito de terno e gravata. Tem ele na Galeria do Rock em São Paulo. Tem. Olha só, tem várias fotos legais. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história do pastor Ricardo, tem aqui a primeira conferência fiel, pastor Silas Campos aqui, ó. Isso é 1985. 85, Banca Lar do Cristão. Então, exato. O senhor Ricardo teve um experimento com as bancas. Sim, né? tem muitas boas fotos aqui. O início do prédio da Fiel. Se você quer conhecer mais da história do pastor Ricardo, eu vou te estimular a entrar no site da Editora Fiel. Lá você consegue, de forma muito simples, participar do Fiel Mais. O Fiel Mais nada mais é do que você ganhar, logo de primeira, 30% de desconto para qualquer compra no site da editora. Então, você só precisa se cadastrar e no site, quando você fizer esse cadastro e logar, você consegue comprar qualquer livro com 30% de desconto. Mas, para esse livro específico aqui, eu vou acrescentar mais 20% no nosso desconto Casal Denham, né? Então, a gente vai colocar Casal Denham, você pode colocar tudo com letra maiúscula, e eu também vou deixar na descrição desse nosso episódio, para você acessar lá e acrescentar mais 20% nesse livro, então você vai comprá-lo por 50% de desconto, e não só sobre a história do pastor Ricardo, mas ele são vários ensaios de pastores e teólogos brasileiros contando sobre a teologia reformada no Brasil. Né? É essa a ideia, é a história da Fiel, sobre a teologia, sobre a igreja, falando sobre culto, sobre a sociedade. Esse livro, para mim, ele lembra muito aquele do Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Perfeito. Porque o Bick faz essa mesma ideia de como que é o calvinismo ou a teologia reformada na mente, no coração, na sociedade, na família. Sim. E eu vejo muito nesse livro aqui essa mesma... Alguns dos puritanos, você falou do Joel Bick, né? Dr. Bick. Alguns dos puritanos fazem lembrar, ou o Sr. Ricardo faz lembrar alguns dos puritanos. Claro que em momentos distintos, né? Em histórias distintas, em trajetórias distintas, em backgrounds diferentes sobre alguns aspectos, mas o Sr. Ricardo faz lembrar muito. Alguns daqueles valores puritanos mais essenciais a gente pode ver claramente ali na pessoa do Sr. Ricardo. Muito bom. É isso então, pastor. Muito obrigado pelo seu tempo. Perdão. Imagine, pastor. Eu fiquei à vontade. Você me deixou à vontade demais. Ótimo. Eu teria preferido até que você me interrompesse. Não, com certeza. Não faria isso de jeito algum. O que eu falei com sinceridade, com extemporaneidade. Não preparei nada para isso. Eu quis falar exatamente aquilo que tivesse no meu coração. Nós tentaremos uma nova agenda com o senhor e aí a gente marca, até a gente compra algumas coisas mais fitness dentro da sua dieta. Ok, tá sabendo. Dá para ver, né? O senhor está muito esbelto. E a gente tenta fazer com mais tempo, né? Talvez até ao vivo seria interessante, né? Acompanhar o pessoal, fazer uma transmissão ao vivo. O que você acha, né? A gente poderia fazer mais de uma hora de transmissão e a gente conversando na mesa. Eu teria um prazer. Talvez chamar o Thiago, que tem boas histórias também. O Thiago tem muitas, e eu com ele também. Só pede para ele evitar as que ele tem comigo. Pastor, se você puder dar uma palavra de encorajamento a irmãos que estão nesse momento de ser missionários com esse estímulo de não estão ligados como o senhor comentou, associações missionárias, né, que enviam pastores, que enviam irmãos, mas que entenderam que tem um chamado específico para um país, ou para um lugar, ou para uma ação específica. Como o pastor Ricardo entendeu, eu vou fazer isso porque o senhor me chamou e eu quero ir lá. Não estou dependendo de uma igreja, não estou dependendo de uma associação. Eu e a minha esposa estamos vendendo tudo e nós vamos para um país e servir ao Senhor naquele país. Eu acho que o senhor Ricardo tinha uma prática e uma frase que talvez seja importante. Eu falei das missões de fé. Ele valorizava muito também George Miller de Bristol, pela mesma razão, né, dos orfanatos de Bristol. O senhor Ricardo tinha uma ênfase de que Deus fosse na frente. Esse negócio, acho que por isso ele já entendeu o calvinismo, porque ele entendeu que precisa a graça vir antes, entende? Precisa chegar na frente, entende? Precisa chegar primeiro. Quando ele ia para os Estados Unidos buscar recursos para o ministério dele, para a Fiel, ele fazia essas viagens de carro e ele sempre pedia ao Senhor que
preparasse os corações, que ele já chegasse com um trabalho de Deus feito anteriormente, preparando aquele solo, preparando aquele terreno. Eu acho que o mesmo Deus do seu Ricardo e o Deus desses missionários, gente, e o Deus de Carey e de Judson e outros missionários que também foram sustentados e são ainda hoje pelas juntas e agências missionárias. É o nosso Deus. O que nós precisamos é que esse Deus esteja à frente, que Ele abra as portas. O que é Marcílio? O que é a Igreja Batista da Graça? Daniel conhece, você conhece. O que somos nós? O que é a Fiel? Senão uma expressão de absoluta dependência de Deus. Ou seja, é Deus quem tem suprido, é Deus quem tem dado, é Deus quem tem vindo na frente. Eu acho que o seu Ricardo tinha isso. Ele fez a última viagem em 2002, eu falei sobre isso, né, quando ele caiu no deserto do Arizona, ali com o seu esôfago estourado, desmaiou, foi socorrido de helicóptero, socorreu de helicóptero. Quer saber como é que ele caiu? Quer? Ele estava dirigindo no deserto do Arizona para visitar igrejas e fazer contatos. Parou num posto de gasolina, foi abastecer o carro, estava muito quente, ele já estava com o aparelho digestório perfurado, ele caiu sangrando, botando sangue pela boca, desmaiou. Não desmaiou, ele ficou num estado ali meio crepuscular. E aí veio alguém correndo e falou assim, está bêbado. Para quê? Quando o senhor Ricardo ouviu aquela frase, está bêbado, não sei onde que ele arranjou a força, que ele arranjou a energia, ele se reergueu, se contorceu e falou assim, eu não estou bêbado não, eu não bebo, eu estou doente. E aí desfaleceu. Logo veio o helicóptero, o socorreu, levou para o hospital. Claro, a partir dali ele não pôde mais viajar para fazer aquelas viagens. Né? E o quadro de saúde dele declinou bastante a partir daquele episódio. Mas até ali, aquelas viagens eram feitas debaixo de uma total dependência de Deus. Quando ele chegava lá naquela igreja, ele pedia que Deus, ele já tinha quase que certo de que Deus já tinha preparado aquele pastor, aquela congregação, aquele momento. Então ele não fazia barganhas, ele não fazia chantagens, ele não usava de métodos escusos, entende? E também não transigia com convicções. Quer uma outra situação? Então, quer? Sim, quer? sim. Numa delas, ele foi falar numa igreja, e aí a igreja tinha por prática que o pastor precisava assinar um tipo de declaração de uma determinada posição teológica, escatológica, eu não vou evitar mencionar aqui, para pregar. Para poder falar. Ele recebeu aquilo e ele precisava da oferta daquela igreja. Adivinha? Ele não assinou. Não assinou. Ele não assinou aquilo. Eu teria umas duas situações para contar, não vou contar, porque envolve instituições brasileiras. Ok, tá bom, okay? tudo bem. Inclusive que eu testemunhei. Mas ele não transigia. Ele dependia de Deus. E se fosse para fazer alguma coisa desonesta, transigir na integridade dele, ele não aceitava. Quando foi feita essa aquisição desse prédio, eu fiquei no Conselho da Fiel por 10 anos, até 2008, 2009. Quando foi para comprar esse prédio aqui, o senhor Ricardo fez uma troca, para construir, vendeu aquela propriedade lá e vendeu com umas regras para a pessoa para quem ele vendeu. E havia uma cláusula, particularmente, que depois ele se arrependeu. Uma cláusula específica. E eu tenho essa correspondência, está guardada comigo. E aí ele me perguntou, o que você acha se eu dei a minha palavra? E eu perguntei a ele assim, você jurou? Você assinou? Assinei.
Isso, o que você pensa em fazer? Ele citou o Salmo 24, aquele que tem o coração, quem é, Senhor, aquele que vai habitar, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. É o Salmo, me ajuda depois aí, tá? Minha memória hoje talvez esteja falhando. Mas jura com dano próprio e não se retrata. Ele citou isso. Ele não citou com essa linguagem, porque ele citou pensando em King James, né? Na tradução em inglês. Mas ele citou isso e, acredite, ele não abriu mão. Ali ele teve uma perdazinha. E eu me lembro bem, claro, quem viveu aquele tempo sabe que houve uma perda. Mas ele não se retratou. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem habitará? Não é? Aquele que é de mãos limpas, que tem o coração puro. Em algum momento o Salmo fala aí, o quê? O que o Salmo fala? Versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. O que diz? Obrigado, Daniel. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção. Isso, nem jura dolosamente. Outra tradução diz, jura com dano próprio, alguma coisa assim. E ele citou isto. Obrigado. E ele não transigia por causa disso. Quando houve essa perda, ele perdeu. Mas já tinha firmado esse compromisso. Então era alguém assim. Eu acho que talvez para missionários hoje, essa lição seja a mais essencial de todas. Porque o nosso Deus é o mesmo. E se Deus não estiver na frente, o que nós vamos lá, gente? O que a gente espera fazer lá? Não é? Se o Senhor não estiver na frente conosco, nos abençoando. É verdade. Certo? Alguém até diz assim, a nossa igreja é muito... pastor Gilson, a igreja pastor é muito escrupulosa para falar de dízimo, de oferta, vocês quase não falam... Eu acho que eles estão certos, nós somos um pouco demais, eu tenho a impressão que nós somos, porque, sei lá, eu acho que isso ficou meio arraigado em nós, essa dependência do Sr. Ricardo, sabe, do Senhor, para que as ofertas cheguem, as doações cheguem, e irmãos, Marcílio, vocês que estão aqui, Virlin, Daniel, vocês outros, elas sempre chegaram. E hoje, olha isso, graças a Deus, o Ministério da Fiel Crescente, você está aqui, é uma geração nova, que Deus te abençoe, todos vocês. Eu acho que nós precisamos relembrar disto, que, gente, é o Senhor que nós precisamos, antes de qualquer coisa. Não foi isso que o apóstolo viu lá, naquela Macedônia, que o Senhor abriu uma porta, não é? Ou quando chegou em Corinto, naquela noite, eis que tenho muito povo nesta cidade. O que nós precisamos, gente? Senão que Deus esteja na frente, abrindo as portas e provendo o nosso sustento. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra. Eu espero que você tenha conhecido um pouco mais a Fiel, mas também se entusiasmado de poder conhecer mais do ministério do pastor Ricardo. E de entender, faz muito mais sentido agora, que a Fiel é quem te acompanha nessa peregrinação desta terra. O nome Fiel vem do fiel ao lado do peregrino, e se você está peregrinando nesta terra, todos os nossos recursos são feitos para que você possa crescer em graça e sabedoria do Senhor. E eu quero te estimular a compartilhar com outras pessoas esse nosso episódio. Se faz sentido para você mandar para um missionário que está passando por um momento específico, alguém que está desejando ir ao campo, ou alguém que precisa de um encorajamento, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Seja essa boca de bênção para ela também. E, como eu falei, vá no nosso site, acompanhe lá. Você vai se deliciar com este livro em homenagem ao pastor Ricardo. E a gente se vê no próximo episódio. Que o Senhor lhe abençoe e nos vemos até lá. Obrigado, pastor. A gente vai convidar mais uma vez. Privilégio. Muito bom. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de forma portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais.
Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.